Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando hoje 2 aulas do discipulado cristão. A lição de número 1 é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. O batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Leitura bíblica em classe. Livro de Romanos, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado.
Primeiro subtópico da revista é pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Esse tópico vai ser desenvolvido em 3 subtópicos. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. O segundo, o batismo não é um sacramento, mas ordenança de Cristo. E o terceiro, o batismo deve ser administrado aos adultos. Primeiro subtópico, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu de 354 a 430 d.C., bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Segundo subtópico, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Terceiro subtópico. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles, para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser
administrado a quem cresce. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Sinopse 1. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Tópico 2. O símbolo e o propósito do batismo. Subtópico 1. O símbolo do batismo. Identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. O propósito do batismo. Testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública, perante o mundo, da sua nova vida em Cristo. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Colossenses 2:6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Atos capítulo 16, 14 e 15. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais
que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Terceiro subtópico: não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes, é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Sinopse do tópico 2. O batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da fé. A fórmula e o método do batismo. Subtópico 1. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo subtópico, a fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Em Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 19:5,
eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Imersão. O método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. Em Marcos capítulo 1, versículo 5, diz que o povo saía para ser batizado por João nu, quer dizer, dentro de Rio Jordão. Em Marcos 1,10, da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. E em João 3,23, João batizava, onde havia muita água. Sinopse do tópico 3. A fórmula trinitária do batismo é: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Amém. Esta aula é parte integrante da revista do primeiro trimestre de 2024 da CPAD. Origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Essa aula vai estar sendo publicada no meu canal do YouTube, Jailson Cláudio Vieira. Meu zap é 85 988 100 243. E nos comentários da aula, nós estamos propondo uma atividade que estará na descrição do vídeo do YouTube. Para você que chegou até aqui, a minha palavra é gratidão e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.